pé, a abrir nossas Bíblias no livro de João. João, capítulo 10, né? Versículo 40, 41 e 42. Todos acharam? Amém. João 10, versículo 40, 41 e 42. Diz assim: E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele, e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Amém? Amém. Vamos sentar aqui. Notaram algo maravilhoso aqui nesses 3 versículos? Né? Muitas pessoas foram ouvir Jesus, e Jesus fazia sinais. Mas tinha um homem que não fazia sinal, não fazia milagre. João. A Escritura realmente narra que ele não fazia milagre. Mas por ele não fazer milagre, não quer dizer que então ele não era um homem de Deus. Mas ele pregava a verdade. Amém. Aleluia. E a verdade que ele pregou, que ele anunciou conforme Deus lhe mandou, foi testificada pelas pessoas quando viram Jesus e ouviram-no. Aleluia, Senhor Jesus. Porque João Batista testificou que após mim vem um mais poderoso do que eu, que não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Aleluia. Eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. Aí João Batista testificou de Jesus, e as pessoas testificaram de João Batista. Olha aí, está, irmãos. Às vezes Deus levanta um de nós e não acontece nenhum milagre, nenhum sinal, mas se o irmão ou a irmã for fiel no que faz, pregar a verdade e for verdadeiro, a Bíblia diz que Deus confirmará a palavra dos seus servos. Está lá em Isaías. Deus, ele tem um compromisso com quem tem compromisso com ele. Então, se pregamos a verdade, as pessoas irão testificar. Amém. As pessoas nos conhecem pregando a palavra, não é? Na internet e em outros lugares, e ficam aguardando o momento de poder nos conhecer ou examinar o nosso viver, e vão comprovar e testificar que nós vivemos a verdade da que pregamos. Pregamos uma verdade e devemos vivê-la. Ter o cuidado máximo de não deixar de cumprir o que nós pregamos. João Batista era um homem com compromisso no que Deus o chamou. Ele não estava fazendo aquilo ali por vontade própria. A obra que João Batista estava realizando foi ordenada pelo Senhor, incluindo até o seu nome foi dado pelo Senhor. Quando seu pai duvidou, né, as maravilhas que Deus iria fazer por João Batista, o anjo falou que ele ficaria mudo, e assim ele ficou mudo. Mas João Batista é um homem consagradíssimo. A Escritura diz que o Espírito que operava com ele, o Espírito de Deus, era o mesmo poder que operou com Elias. A virtude e a graça era a mesma. João Batista não era Elias, e nem tem nenhum Elias hoje por aí. Tem muitas pessoas acreditando, torcendo as Escrituras, dizendo que alguns pregadores aí, algum profeta aí é Elias. Não é Elias. Elias já veio. Aleluia. Porque não é, João Batista não era também Elias reencarnado.
A Escritura falava sobre o sentimento, o poder e o sentimento, virtude, espírito de Elias. Espírito de Elias era o espírito do Senhor, porque o poder espiritual que atuava em Elias não era de Elias, era o Espírito Santo atuando em Elias. Tanto é que as pessoas, quando viram Eliseu fazer a mesma coisa com a capa de Elias, quando Elias foi elevado para os céus e a sua capa lhe caiu, Eliseu pegou a capa e bateu na água e disse: onde está o Deus de Elias? E ele bateu ali, e as águas se abriram. E os profetas de longe, os 50 profetas olhando, viram que Eliseu agora fazia a mesma coisa. Então disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Mas que força de expressão tem isso aí? Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Por que eles falaram isso? A resposta está boa, mas não está muito clara. Porque eles viram o sinal. Eles viram o sinal é que testificou na mente deles que o espírito de Elias estava ali. Então foi pelo sinal. Vamos lá, coisa por coisa. Então, por que eles falaram aquilo? Porque eles viram o sinal. Certo. Quando eles visualizaram o sinal, logo vem na mente deles: ora, o espírito de Elias está sobre Eliseu, porque ele fez a mesma coisa. Agora vem a pergunta: de quem era o espírito que estava em Eliseu, que fez a água se abrir? Então, irmãos, quando fala o espírito de Elias em Eliseu, o espírito e virtude de Elias em João Batista, é a maneira com que o Espírito Santo operou. Vamos lá, para os irmãos, isso aí, irmãos, é para vocês, por favor, guardarem. Não sai daqui como ouvinte esquecido. Isso é uma arma, isso é um arsenal, isso é um armamento. O Senhor, então, no tempo de Moisés estava um pouco afadigado, porque, segundo as Escrituras, era quase 1 milhão de gente, era muita gente. Então o Senhor disse que iria tirar do espírito que estava, olha só, hein? Ia tirar do espírito que estava em Moisés, ia repartir pelos cabeças ali. E assim o Senhor fez. Mas um varão não estava presente. E ele começou a profetizar lá longe, porque o Senhor o tinha escolhido para que recebesse uma porção do Espírito Santo que estava em Moisés. Certo, irmãos? Não podemos acreditar que foi do espírito humano, não, irmãos. O homem só com o seu espírito não faz nada. Mas o espírito que repousa em nós, que está agora vivendo em nós, que é o Espírito Santo proveniente de Deus, é Ele que realiza milagres. É Ele que nos dá poder para pregar. É Ele que, enquanto você vai pregando, vai vir na sua mente um montão de coisa, e você vai falando pelo Espírito. Então, vamos lá. Deus tirou de Moisés e repartiu uma figura. Moisés, lá no Velho Testamento, ele é como uma sombra. Ele é uma sombra de quem? Demoraram a responder, irmão. De Jesus, irmão. Ele mesmo disse: Moisés, o Senhor levantará dentre vossos irmãos um varão semelhante a mim, a ele ouvireis. Isso foi testificado lá em Atos dos Apóstolos. Então, o tirar do Espírito que estava em Moisés e repartir, significa que quando Jesus veio à terra, ele recebeu completamente o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito não foi dado a ele em medida, mas em toda a plenitude. Mas quando ele ressuscitou, foi dele tirado para aqueles que creem, porque ele, lá em João 15, ele fez uma coisa. Glória a Deus. Ele assoprou sobre o discípulo e disse: recebei o Espírito Santo. Veja o simbolismo, veja a figura. Então, irmãos, João Batista não fez sinal algum, mas ele estava na virtude, no Espírito de Jesus, do Espírito Santo que estava em Elias, que estava em Eliseu e agora em João Batista. Glória.
E ele pregava com uma ousadia, com uma firmeza, com uma certeza, atirando no alvo sem errar, porque ele pregava a verdade. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, é muito maravilhoso quando o Espírito Santo nos ensina a palavra de maneira que os irmãos fiquem calçados, protegidos, guarnecidos com o escudo da fé, tendo capacete para proteger a cabeça. Porque a cabeça não pode ficar, irmãos, não é? Um pensamento em outros lugares. Nossa mente tem que estar voltada para Ele, não é? Para que vivamos mais em paz. Então o Senhor verdadeiramente levantou um homem que não fazia sinais. Isso chama atenção. Não fazer sinais. Moisés fez sinais, o Espírito que estava nele fez sinais. O mesmo Espírito Santo fez sinais com Elias. O mesmo Espírito fez sinais com Eliseu, mas não fez sinais com João Batista. Um profeta que foi designado só para ensinar e pregar. Destemido, não tinha medo. Ele falava que o Espírito mandava ele falar, até o momento que encerrou-se o seu ministério. Foi preso, depois decapitado. Mas é interessante isso, porque, puxa, alguns podem até duvidar. Hoje nós temos um monte de profeta fazendo sinais, que algumas vezes deixa dúvida, porque estão recebendo glória das pessoas e não estão reprimindo as pessoas por causa disso. Os discípulos não fizeram isso. Qualquer sinal feito através dos discípulos e alguém fosse adorar esses discípulos, eles repreendiam. Mas nós estamos vendo que os profetas atuais não fazem isso. Então é um sinal que não me agrada, que me deixa dúvida. Que homens de Deus que realizam sinais, fazem descer chuva do céu, pregam, parece que estão pregando mesmo pelo Espírito, e sabem pela internet e por outro lado que estão recebendo elogio de um monte de gente, e não estão repreendendo as pessoas. Não é um bom sinal. Mas João Batista tinha sim a virtude do espírito de Elias. Está até aqui escrito, né, no livro de Lucas, né? Que logo quando o varão, o anjo do Senhor, glória a Deus, comunicou sobre ele, né? Aleluia. Capítulo 1, versículo 13 em diante. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no Espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então ele foi adiante de Jesus no Espírito e na virtude de Elias. A palavra Espírito também, irmãos, é uma qualidade, né? Um sentimento poderoso. O Espírito Santo agiu em João exatamente como agiu no coração de Elias. Elias era um homem de coragem. Teve um momento ali que ele desejou morrer, mas era um homem realmente assim, muito consagrado, muito voltado, muito separado para Deus. Então aquele mesmo sentimento, aquele mesmo espírito, para vocês entenderem, vocês já ouviram alguém falar assim: você está com espírito de porco, sentimento de sujeira? Então é isso que a palavra está dizendo. O Espírito Santo, né, operou nele com aquele mesmo sentimento que estava em Elias. Nós temos no Novo Testamento dois homens chamados Paulo e Timóteo.
Paulo considerava Timóteo, como um filho na fé. Porque Timóteo, sendo ainda novo, seguia os passos, seguia as coordenadas, seguia o jeito do apóstolo Paulo, seguia aquele sentimento fervoroso, zeloso. Paulo se agradou muito disso, porque via nele, um espelho. E ele mesmo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Timóteo seguia o espírito que havia no apóstolo Paulo, aquele espírito também combatente, fervoroso, instruidor, exemplar. E João, na verdade, ele não recebeu o nome de João Batista, ele recebeu o nome de João. Batista foi o apelido que ele recebeu por causa do batismo. Então, como ele realizava batismo, então o povo o chamou de João que batiza, João Batista, Então esse nome ficou até o Senhor. Os narradores aqui sabiam disso. Então, irmãos, o Senhor operou com João poderosamente. Nós vemos que nas histórias Deus levantou homens que saíram do catolicismo com aquela veemência pregando. Aí a Inquisição mataram, destruíram. Depois passou 100 anos, 90 anos, 200 anos. Deus levantou outro homem parecido, com aquela mesma tremidez, com aquela mesma força, com aquele mesmo sentimento, com aquele mesmo propósito. Quer dizer, o Espírito Santo que operou naquele homem anterior está operando agora nesse outro. Façamos de conta que eu venha a falecer. Aí Deus levanta entre vocês um semelhante a mim, com o mesmo zelo, com o mesmo entendimento, com a mesma graça, sabendo fazer um monte de coisa, aprendendo muitas coisas, sabendo falar, sabendo zelar, ser fervoroso, ser firme, sendo provado, perdendo um monte de... Para chegar na minha condição não é fácil, não, irmão. Eu não vou me gloriar, mas sofrer na presença do Senhor e ter muitas penas e ser envergonhado não é fácil, não. E permanecer não é fácil. Mas, irmãos, então o que acontece? Isso ia acontecer, é Deus operando, o mesmo Espírito operando com a mesma força, vai operar com você. A vontade de Deus é essa, que haja imitação, que a pessoa anseia em ser fervoroso, em buscar a Deus, em ser temente a Deus, em ser pronto para Deus, seguir o exemplo. Amém. Se todos os meus filhos seguissem o meu exemplo, à risca, estariam dando fruto para a glória do Senhor em coisas tremendas. Eu digo os primeiros que não se firmaram, estariam causando uma grande diferença. Porque, irmãos, de tudo que já me aconteceu, eu estou de pé. Eu estou de pé pela graça e a misericórdia do Senhor, porque meu coração, irmão, está determinado em servir a Deus. A irmã leu aqui um texto muito glorioso, que é o texto de Malaquias. Eu até vou citar de novo um pedacinho ali, só para nós meditarmos um pouquinho. Que diz assim: poupa-los-ei, versículo 17, capítulo 3, poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Eu estou lendo Malaquias 3,17, a metade do versículo. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Filho que serve. Aí o versículo 18: então vereis outra diferença entre quem serve, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem gente que é crente, mas não serve. Não serve. Está a serviço, fazendo o que Deus quer. João Batista, ele estava servindo. E ele foi poupado da condenação eterna, poupado de sofrer. Ninguém bateu nele, ele só foi degolado. Foi rápido. 1 segundo. 1, 2. Pronto. Glória a Deus. A Escritura diz que
as pessoas, nós iremos ver a diferença, entre o justo e o ímpio, entre quem serve e quem não serve. A maioria do povo religioso evangélico de outras religiões vão para as religiões para serem servidos, estão em busca de alguma coisa, querem ser servidos. Mas nós ensinamos os irmãos a adorar a Deus, a adorar a Jesus, já lhe agradecendo, porque existe uma promessa, uma bênção já guardada antes da fundação do mundo. Aleluia! Eu procuro persuadir os irmãos a servi-lo com alegria e não viver murmurando entre os seus dentes, murmurando, né? Reclamando alguma coisa, mas sim servir a Ele, porque quando o servimos com alegria, Ele nos posiciona, dirigindo os nossos passos e a nos abençoando. Amém. É muito importante os irmãos sempre perguntar: Senhor, estou dentro do propósito do Senhor ou tenho saído, estou fora da via? Você pode estar na igreja aqui e está fora, está desviado. Então é muito importante manter a posição como João fez. João não fez sinais, mas tudo que ele disse de Jesus era verdade. Amém. Isso é muito maravilhoso, irmão. Então, irmãos, está aí a dica para os irmãos: não se preocupe quando Deus nos dá sinal. Cumpre o que Ele mandou somente. Faz somente a vontade dEle. Seja um servo. Serve ao Senhor. Lembra da passagem do mordomo? Um achou que o seu senhor demorava e foi comer com os temulentos e embriagar-se. O outro continuou servindo. O trabalho dele era de servir. Ele dava o mantimento a tempo. Então ele estava servindo. Ele estava a serviço. Enquanto o seu senhor foi a algum lugar, ele estava servindo. Quando o seu senhor voltou, encontrou a diferença entre quem serve e quem não serve. Um estava buscando seus prazeres e deleites, só pensando em gozar na carne. O outro estava servindo. Quando o Senhor voltou, encontrou servindo. O outro foi destinado às trevas, né? E aquele ali foi abençoado. Glória a Deus. Quem tem, será dado. Mas quem não tem, até o que tem, Deus abençoe em nome de Jesus.